Bom, vamos começar. Boa tarde a todos, bem-vindos novamente. Vamos passar então para a nossa última sessão da Semana Pedagógica e Administrativa do Campus Itajaí. Está conosco agora à tarde, então, a Mari Silvia Santos, né? Ela vai estar palestrando, conversando conosco sobre protagonismo e valorização dos tais. E eu chamo a nossa colega Cristiele, que vai fazer aí a apresentação e o acompanhamento da palestra da professora da Mari Silvia, tá? Mari Silvia, muito obrigada por estar conosco e que a gente tenha aí uma tarde bem produtiva. Até mais. Então tá, obrigada, Ana. Agora, oficialmente, né, vamos abrir aqui, vou apresentar a Mari Silvia, né, que é nossa colega TAI do campus Criciúma, né, ela é atualmente, né, ela é técnica em assuntos educacionais, ela está na coordenação de extensão, né, está em Criciúma há 4 anos, eu vou apresentar um pouquinho do currículo dela, e se depois ela quiser complementar com alguma coisa, ela vai ficar à vontade. A Mari Silvia é doutora, né, em educação, mestre em educação também, tem uma especialização em administração e planejamento, né, de docentes. A formação dela é em letras, como eu já mencionei, né, ali ela é do campus Criciúma, né, ela é TAI. Também tem uma professora, né, licenciada da Secretaria da Educação do Tocantins, da função de assessora técnica em tecnologia aplicada à educação. Dentre outras atividades, ela destaca a docência universitária no Centro Universitário Luterano de Palmas e atividades de gestão superior na Faculdade Católica do Tocantins e Fundação Universidade de Tocantins. Então, ela tem experiência na área de educação, com ênfase em administração de sistemas educacionais, atuando principalmente nos temas docência, extensão acadêmica, legislação educacional, formação de professores, tecnologia educacional, organização da educação básica superior. Então, ela tem uma experiência aí bem bacana, eu agradeço a ela, né, e ela vem hoje, né, como TAI do campus Criciúma, né, falar um pouquinho, né, da experiência dela sobre o protagonismo, né, e a valorização dos técnicos administrativos em educação, não só no Instituto, né, mas para a educação como um todo. Eu vou passar para a Mari Silvia, né, caso ela tenha algo a complementar, e ela vai fazer uma explanação e depois vai ficar aberto, eu vou anotar quem vai questionando no chat, aí eu te passo depois. Pode ser, Mari Silvia? Sim. Tranquilo, então. Então, eu passo a palavra para você, tá? Então, olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao convite do campus Itajaí, em nome da professora Ana Elisa. Agradecer a Cristiele, que temos conversado aí há alguns dias sobre esse momento. Agradecer pelo carinho, pela atenção, pelo cuidado dela em me receber nessa tarde. Agradecer a todos vocês que estão aqui para esse momento em que nós vamos conversar sobre protagonismo e valorização dos TAI. Fico muito feliz que, além dos colegas TAI, a gente tem professores, né, aqui participando dessa sala. É uma honra e, ao mesmo tempo, desafiador discutir um tema tão relevante, tão pertinente e tão próximo de nós. 2 palavras que caminham, ou que deveriam caminhar juntas, protagonismo e valorização dos TAI. Penso que é importante e oportuno esse momento que vocês tiraram dentro da Semana Pedagógica do campus para discutir o nosso lugar dentro do Instituto Federal de Santa Catarina. Discutir o nosso papel enquanto técnicos
administrativos em educação. Discutir qual é o nosso lugar dentro do IFSC. Então, é oportuno e eu acho que será uma conversa bem tranquila, será uma troca de experiência, né? E eu farei uma breve explanação de alguns conceitos, de algumas ideias, de algumas vivências, e, na sequência, nós abrimos para uma colaboração, né, para um relato ou algum questionamento. Então, vamos começar ali. Pode passar a Cris para mim? Eu não sei quem está projetando. Indiara está projetando, tá, Mari Silvia? Tá joia. Nós somos servidores públicos. Em algum momento, você já parou para pensar por que decidiu ser um profissional do setor público? Por que você não está numa instituição privada, numa multinacional? Por que você está aqui no IFSC? Considerando que várias motivações nos levaram a escolher o setor público, né? Dentre elas, nós podemos citar poder, podemos citar estabilidade financeira, podemos citar como motivação influência familiar, vontade de mudar o país, carreira política, sei lá, são várias motivações. No meu caso, foi familiar. Então, eu comentei há pouco, né, que eu sou bem andarilha, mas quando o Tocantins se desmembrou do estado de Goiás, nós mudamos para o Tocantins. Naquela época havia uma grande especulação pelo estado. Então, lá eu fiquei sabendo que abriu um edital para a carreira docente pela Secretaria de Educação. E quando eu fiquei sabendo do edital, eu já estava inscrita. A minha família já tinha ido lá e já tinha feito a minha inscrição. Então, a minha motivação foi familiar. E na Secretaria de Educação, eu fiquei aproximadamente 20 anos. Antes, eu ministrei aulas no colégio do Centro de Palmas, no colégio de ensino médio e ensino fundamental, por 2 anos. Depois, fui requisitada para a Secretaria de Educação. Trabalhei em alguns estabelecimentos privados, né, instituições privadas, como a Cris já citou aí no meu currículo, e galguei a minha carreira profissional na educação. Então, são várias motivações, né, assim como no meu caso, que foi familiar, várias motivações para escolhermos o setor público. Então, cada um de vocês, com certeza, teve a motivação. E, para cada motivação, há diferentes expectativas. E essas expectativas vão também nos movendo, nos articulando de alguma forma. Nós vamos modificando nossos comportamentos e vamos modificando também as nossas experiências, tanto no setor público quanto no setor privado. Pode passar a próxima tela. Esse dado é um dado bem atual, ele é de 20 de julho deste ano. Esse dado retrata que a população brasileira é constituída hoje por 200 milhões de pessoas. 12 milhões de servidores, 12 milhões de pessoas, 12 milhões da população brasileira são servidores públicos, ou seja, 6% da população brasileira. Nós temos no país 45 milhões de trabalhadores, e desses 45 milhões de trabalhadores, 26 são servidores públicos, distribuídos nas esferas estadual, municipal e distrital. Pode passar a próxima. A partir de 1988, com a Constituição Federal,
o termo servidor público foi substituído por o termo funcionário público, né? Usava-se naquela época funcionário público. Então, com a Constituição de 1988, o termo funcionário público foi substituído por servidor público. E, de acordo com a Constituição, servidor público é titular de cargo público, mantém relação estatutária, integra o quadro da administração direta, autarquia ou fundação pública, e ainda, de acordo com a Constituição Federal, servidor público é aquele que cuida do bem público, é aquele que serve às necessidades da população. Antônio Napoli, ele é professor e ele é também diretor da Fundação Brasil Meu Amor. E o Antônio Napoli, ele traz uma metáfora bem interessante sobre, comparando, né, uma síndica de um prédio com o servidor público. A síndica, quando ela assume um condomínio, ela assume a responsabilidade de cuidar de um bem público. Todavia, naquele condomínio, naquele prédio, existem pessoas de diferentes expectativas, de diferentes demandas, com diferentes interesses também. Então, é um grupo complexo, torna-se uma situação complexa. E quando nós, servidores públicos, assumimos, né, o nosso trabalho, nós encontramos também este lugar complexo. Encontramos no nosso local de trabalho pessoas diferentes, pessoas com interesses diferentes, né, com demandas diferentes, e em algum momento a gente pode até dar criar conflito, né, dependendo da situação. Em 2016, quando eu vim para o campus Criciúma, eu fui ministrar uma disciplina no programa Mulheres Sim, né, um programa do IFSC. E eu ia ministrar uma atividade que precisava de um laboratório. Eu entrei no sistema de reservas e os 2 laboratórios mais utilizados já estavam reservados. E tinha um laboratório menor, um laboratório com 20 computadores, né, e que atendia às minhas necessidades para aquela atividade. Então, eu reservei, né, no dia da atividade, eu cheguei com as mulheres do programa, com a bolsista, e, de repente, chegou um colega professor, né, na porta e falou assim para mim, quem te autorizou a abrir o laboratório? Eu falei, professor, eu fiz a reserva pelo sistema de reservas de salas. Não, mas esse laboratório é meu. Eu cuido desse laboratório, a responsabilidade desse laboratório é meu. E o colega, assim, ele esbravejava, né? Porque eu não tinha pedido autorização para usar o laboratório. E ficamos todas ali ouvindo o professor. Quando ele parou, no final ele disse, resumiu, se sumir alguma coisa desse laboratório, a responsabilidade é sua. Então, eu respirei, contei até 10 e falei, tá bom, professor, muito obrigada, e qualquer problema que, porventura, vier a acontecer, eu me responsabilizo. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada, deu tudo certo da minha aula, mas hoje a situação mudou, tá, gente? O laboratório hoje, todo mundo pode usar, mudou a situação depois desse episódio também. Então, nós temos que ter o cuidado de, ao utilizar espaços públicos, não tomar como espaço privado. Vejam, são grupos diferentes, com demandas e interesses diferentes. Um laboratório que estaria ocioso naquela manhã, não poderia ser usado para uma outra atividade que não fosse para a pesquisa, porque aquele laboratório estava destinado para a pesquisa, tá? Outro exemplo também que eu gostaria de dar é que, às vezes, eu ouço dos colegas TAI, né, de vários colegas eu já ouvi, eu não vou
realizar essa atividade porque não é a minha atribuição. Então, isso é muito perigoso, essa frase é muito perigosa, porque se nós estamos a serviço do bem comum, né? Se nós estamos para servir as necessidades da população, então nós temos que ter cuidado, né, com essas expressões. Nas minhas atribuições de técnica em assuntos educacionais, não está escrito que eu devo atender ao telefone, por exemplo. Não está escrito que eu devo dirigir os automóveis da instituição, por exemplo. Mas eu preciso atender ao telefone, porque o telefone eu vou estar atendendo uma demanda comum, uma demanda da instituição. Eu preciso dirigir o automóvel da instituição, aqui nós não temos motorista, né? Não sei se alguns campos têm, mas nós não temos, né? Eu nem gostaria de dirigir, mas eu preciso dirigir o automóvel porque eu preciso atender às necessidades da população externa. Então, nós temos que ter esse cuidado. Tem uma outra questão também que eu sempre me preocupo, é que, às vezes, eu ouço, e também alguns documentos, às vezes, vem escrito professores e servidores. E daí eu me pergunto, tá, professor não é servidor? O professor não se sente contemplado como servidor público, sendo chamado de servidor? Né? Porque a diferença é que todos nós somos servidores, a diferença é que um grupo trabalha na atividade meio e o outro grupo trabalha na atividade fim. E o nosso plano de carreira também, que é totalmente diferente, né? Então, mas essa é a grande diferença, mas todos somos servidores. Indiara, por favor, se você puder passar a próxima. Tá, e o que é protagonismo, o que é valorização, né, que são as duas palavras em xeque hoje. A palavra protagonismo, ela é muito utilizada no meio artístico, muito no cinema, na televisão, nas novelas, e etimologicamente, essa palavra significa primeiro lutador, competidor. Mas podemos entender protagonismo como aquele que desenvolve suas atividades com sucesso. O líder, né? Aquele que empenha em desenvolver suas atividades da melhor forma possível. No futebol, por exemplo, o protagonista é o craque do time. Num grupo de rock, o protagonista pode ser o vocalista, porque é o que mais aparece, né, numa apresentação ao vivo. Num grupo de TAI, o protagonista pode ser aquele que realiza suas atividades com sucesso e que mantém sempre a sua equipe valorizada, a sua equipe incentivada a trabalhar, né? E a valorização, segundo Buarque, valorizar é dar importância, é dar reconhecimento, é dar relevância a algo ou alguém. E o ser humano vive sempre em constante busca do reconhecimento, do respeito, da atenção. E no ambiente de trabalho, é possível o servidor, o profissional, se sentir realizado quando as suas atividades são valorizadas e quando ele é estimulado a crescer. A chave do sucesso de um setor, de um trabalho, é a valorização de pessoas. Essa é a chave do sucesso. Vamos passar mais uma. E aqui eu trago um cenário do IFSC, né? Esses dados foram dados
disponibilizados pela DGP, né? Hoje nós temos 2.605 servidores no IFSC, sendo 1.165 técnicos administrativos, distribuídos nos níveis C, D e E 1.440 servidores distribuídos, 1.440 professores, né, efetivos do ensino básico, técnico e tecnológico. Na próxima tela, eu trago o cenário do campus Itajaí. Então, esse dado daqui de Itajaí é um dado de 2019, é de dezembro de 2019. Eles não tinham ainda gerado o extrato desse ano. Mas em 2019, ali em dezembro, o campus Itajaí tinha 118 servidores, sendo um exercício provisório, 2 em colaboração técnica, 6 estagiários, 11 professores substituto, 40 TAI efetivo e 58 professor efetivo. Na próxima tela, eu trago um cenário dos cursos, dos projetos de extensão realizados pelos editais da PROEX. Então, a PROEX me disponibilizou uns dados bem detalhados dos projetos desenvolvidos no IFSC nos últimos 3 anos, e no IFSC e no campus Itajaí. Então, nós temos aqui, de 2017 a 2019, foram realizados 900 projetos via editais PROEX. Em 2017, foram desenvolvidos 299 projetos, onde 698 professores participaram e 238 TAIs participaram. Em 2018, 329 projetos, 997 professores, 285 TAI. Notem também que os professores ou TAI se repetem alguns projetos, né? Porque são vários projetos desenvolvidos. Em 2019, foram 272 projetos, 400 docentes e 290 TAI. Na próxima tela, nós trazemos os projetos desenvolvidos em Itajaí via PROEX, via editais PROEX. Acredito que vocês tiveram aí editais internos do campus, né? Mas eu não fui buscar, eu busquei só os da PROEX. Então, de 2017 a 2019, né, daqueles 900 projetos desenvolvidos por todo o IFSC, Itajaí desenvolveu em 2017 13 projetos. 53 professores participaram e 23 TAI participaram. Em 2018, Itajaí desenvolveu 12 projetos, 38 docentes participaram e 6 TAI participaram. Em 2019, 9 projetos foram desenvolvidos no campus Itajaí, 25 docentes participaram e 8 TAI participaram. Vejam que de 2017 a 2019, a curva foi caindo, né? Ao invés da curva subir, né? Só ali TAI, em relação a projetos, né? Que eu digo, né? E também em relação a participantes, né? Foi caindo. Há uma curva descendente, tá? Na próxima tela, nós vamos ver aqui, a PROP me disponibilizou apenas um relatório parcial com dados gerais. Eles não têm ainda um detalhamento dos projetos, assim como a extensão tem, que a extensão está utilizando o SIGA há mais tempo, né? E eles começaram no final do ano passado, então eles têm dados gerais. Mas, de 2017, eles colocaram até 2020, né? Mas acho que ainda não tem nenhum concluído.
Então, de 2017 a 2020, mas eu vou considerar 2019, que nós pedimos dos últimos 3 anos ali, foram desenvolvidos 883 projetos. 800 projetos, 800 docentes participaram desses projetos, né? E 33 tais participaram. Então, 33 tais e 800 docentes participaram no geral. Essa conta aqui, inclusive, não fecha, tá? Ó, se foram 800 docentes e 33 tais, está faltando 50 pessoas aí. Mas eu acredito que tenha sido voluntários, pessoas externas que participaram desses projetos. Como eu pedi dados do IFSC, eles me informaram isso, mas eu não quis fazer o questionamento, tá? Deixei para uma outra oportunidade. Desses projetos, desses 883 projetos, Itajaí desenvolveu 19 projetos. Nenhum TAI participou. E 19 professores participaram. Agora, notem que aqui, esse relatório da PROP, eles apresentam, eles tiraram o número de professores, dos coordenadores dos projetos. Pode ser que algum TAI tenha participado, mas que não tenha coordenado o projeto, né? Então, observem, ó, 19 projetos e 19 docentes. Então, eles colocaram só um número de projetos e de coordenadores. Então, eu acredito realmente que deva haver uma inconsistência de dados, eu acredito, tá? Mas eu não quis questionar, porque nós estamos trabalhando home office, talvez a pessoa que forneceu não tinha esses dados lá, talvez seria uma planilha no campus, né? Então, essa planilha é uma planilha geral, tá? Então, pessoal, notem que nós, tais, precisamos, por meio desses dados que eu trago, nós precisamos nos envolver mais com a pesquisa e com a extensão. Eu não consegui os dados do ensino, tá? Dos projetos de ensino. Eu estou no IFSC há 4 anos. Nestes 4 anos, eu desenvolvi 4 projetos de pesquisa, um por ano. E agora eu estou coordenando um que vai iniciar no 2º semestre do edital universal. Desenvolvi 38 projetos de extensão. Destes 38, eu coordenei 18 projetos, mas eu estou mais envolvida com a extensão, né? E nós desenvolvemos extensão em menos tempo também que a pesquisa. Então, nós precisamos conhecer as nossas demandas e transformar em projetos. Então, quais são as demandas da biblioteca? Quais são as demandas da coordenadoria pedagógica, da assistência de alunos? Essas demandas dá para nós transformarmos em projetos de extensão, em projetos de pesquisa, né? Então, fazer parcerias para avançarmos nesses números, nesses dados, tá? Vamos para a próxima. Tá, então a nossa valorização começa neste espaço. No momento em que nós começamos a falar do nosso trabalho, no momento em que nós começamos a falar do trabalho que a categoria desenvolve dentro da instituição. É bom lembrar que o nosso plano de carreira, né, o PCC-TAI, ele completa 15 anos esse ano, completou, né, 15 anos esse ano. E esse plano, ele começou a ser construído em 1987,
mas ele só entrou em vigor a partir de 2005. Mas esse PCC, ele viabilizou alguns avanços na carreira. Então, nós tivemos, por exemplo, uma valorização salarial a partir de 2015, eu ainda não estava no IFSC, mas a partir de 2015, por meio de uma greve, a categoria conseguiu fazer 2 acordos de reajuste salarial, de 5,5% para 2016 e 5% para 2017. Conseguimos um ajuste do STEP. O STEP é a diferença das linhas da tabela salarial. Ou seja, quem progrediu por capacitação, ele sobe um STEP. Quem progrediu por capacitação e por mérito, ele sobe 2 linhas. Ele sobe 2 steps. Tá? Então, esse ajuste também foi a partir do avanço a partir do PCC. O auxílio pré-escola, quem tem direito hoje recebe, né? Está recebendo R$ 321. Até 2015, era pago entre R$ 70 e R$ 80. Um valor bem defasado e há muito tempo. Tivemos também um reajuste no auxílio alimentação, recebíamos R$ 373 e passamos a receber R$ 458. Quando eu entrei, nós já recebíamos R$ 458. Tivemos aí ainda 20% de ressarcimento à saúde, né, para quem tem plano de saúde. Então, pessoal, esses avanços vieram da luta da categoria que desenhou uma proposta junto ao governo federal. E o que nós temos notado nos últimos anos é que nós estamos lutando para manter essas conquistas. Então, esse plano de carreira, ele não pode parar, ele precisa continuar sendo construído, né? Outro dado importante é o incentivo à qualificação, o IQ. Então, hoje nós recebemos, né, para quem tem título de especialização, 30% acima do salário, para quem tem título de mestrado, 52%, e para quem tem título de doutorado, 75%. Mas, até 2012, o teto chegava a 20%. E o IQ para o doutorado, quem recebia era apenas os colegas do nível E. Então, aquele colega do nível D, que possuía o título de doutor, não recebia o IQ do doutorado. Assim como o colega do nível C, que tinha o título de mestrado, ele não recebia o IQ do mestrado, porque ele estava no nível C. Então, a partir de 2012, essas porcentagens foram equiparadas. Então, hoje, o colega que está lá no nível A e tem o título de doutorado, ele recebe pelo título 75%. Também eu gosto de destacar que no IFES, que nós também temos alguns incentivos à qualificação, né? Então, nós temos aí os cursos de capacitação que estão desenvolvidos na modalidade presencial, temos também, são desenvolvidos também na modalidade à distância, com parceria com o Cefead, e a nossa última conquista foi conseguirmos a licença integral para cursar mestrado e doutorado. Então, antes nós tínhamos aí apenas a licença parcial, e agora nós temos a licença integral. E o nosso campus, todos que solicitaram foram atendidos. Eu não sei se tem mais alguém se algum campus está tendo problema com isso, mas eu acredito que não. Eu acredito que todos os campos estão sendo bem atendidos em relação a isso. Podemos passar?
Tá. Ocupar o espaço político dentro da instituição é fundamental, assim como a política salarial. Ocupar este espaço diz respeito a nós, diz respeito à categoria dos técnicos administrativos em educação. E eu penso que nós estamos deixando a desejar nesse quesito. Vou dar o exemplo do CEP. No CEP, nós temos as vagas natas, né, que são dos pró-reitores e dos diretores, e daí nós temos 5 vagas para as categorias TAI, docente e discente. Deveria ter, no mínimo, 5 suplentes. Mas veja só, hoje nós temos 5 titulares docentes e 5 suplentes. Na categoria discente, nós temos 5 titulares e temos 8 suplentes. Na categoria TAI, nós temos 5 titulares, eu ocupo ali a segunda vaga, e 1 suplente. Quase não tínhamos suplente. Onde nós estamos? Então, nós precisamos ocupar esses espaços políticos dentro da instituição. Nós vamos ter, logo, nós vamos ter reunião, nós vamos ter eleição para o Consup, né? Hoje nós temos a Cris, que é suplente do Consup. Então, nós precisamos fazer alianças, fazer parcerias para termos um representante TAI, termos representantes, né? Termos os titulares e termos números também de suplentes, né? Vamos ter também nos campos, inclusive Criciúma, eleição para coordenadores de curso e para coordenadores de setores, para extensão, para pesquisa, para o NEAD. Então, vamos participar desses espaços, vamos concorrer, vamos ocupar esses espaços. Nós temos que ter o cuidado para não nos tornarmos executores de tarefas. Eu chego no trabalho, abro o meu computador, realizo tudo que eu tenho para fazer hoje e vou embora. Amanhã eu volto, abro o meu computador, as atividades que eu tinha previsto para hoje eram essas, e vou embora. Se nós não ocuparmos esses espaços, nós vamos acabar sendo apenas executores de tarefas. E nós temos que participar do processo da construção dessa instituição para sermos valorizados. O artigo 24 da Lei número 1191, de 12 de janeiro de 2005, que é o nosso PCC-TAI, ele diz o seguinte: o plano de desenvolvimento institucional de cada instituição federal de ensino contemplará plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira, observados os princípios e diretrizes do artigo desta lei. Isso significa que nós estamos vinculados à instituição desde o PDI. Então, o PDI ele é revisado a cada 4 anos. E nós estamos participamos da discussão da revisão desse PDI. Né? Então, precisamos ocupar esses espaços. É bom também informar que, em nível nacional, nós temos uma comissão que nos representa. Essa comissão ela é responsável para acompanhar, orientar, supervisionar, implementar o PCC. Essa comissão é vinculada ao MEC, é formada por representantes do governo, por representantes da Andifes, CONIF e representantes da categoria. No IFSC, nós temos a CIS. É a CIS que tem o papel de acompanhar, de orientar, de propor ações para o nosso PCC e para as políticas internas.
Então, é importante que nós tenhamos representantes na CIS bem ativos, né? E que entendam todo o processo da nossa categoria também. Isso só depende de nós, tá? Vamos passar mais uma tela. Vamos passar mais uma. Tá. E onde estamos? Estamos dentro de uma pandemia. Home office. Um turbilhão de coisas acontecendo. Aulas não presenciais. E aqui eu tiro o chapéu para os professores e compactuo da fala do Nóvoa, quando ele diz que os professores salvaram a escola. Porque os professores não estavam preparados para esse momento e nem tinham tempo para se preparar. Eles tinham que fazer alguma coisa. Então, a exemplo dos professores aqui de Criciúma, que abraçaram a causa, aqui nós tivemos apenas 2 cursos que suspenderam as aulas não presenciais, que foi o subsequente em eletrotécnica e o subsequente em edificações. Mas foram suspensos até pelas especificidades do público, né, que são pessoas que já trabalham, né, que estão com outros problemas também diante da pandemia. Mas eu tiro o chapéu aqui para os professores. A falta de acesso à internet. Por mais que a instituição esteja viabilizando a internet para facilitar a vida dos alunos, nós ainda temos alunos que não têm acesso. E nós também temos problemas de acesso. Eu já aumentei aqui a velocidade da minha internet. Hoje eu vim trabalhar na minha sala, não trabalhei no escritório, para ficar mais próximo do ponto. Então, assim, isso também gera custos, né? Gera gastos também, né? Documentos em construção em nível nacional, em nível local, no IFSC, né? Ontem mesmo, o CEP discutiu a resolução que contempla as atividades não presenciais. Estão sendo discutidas algumas estratégias para o retorno ao presencial, e diante disso tudo, nós ainda temos que registrar o ponto. E olha, alguns colegas estão bastante preocupados com essa situação. Colegas, principalmente, que trabalham em laboratório, porque as atividades deles acabam ficando restritas. E alguns colegas comentam comigo, eu estou com problemas para eu poder registrar minhas 8 horas. E o que eu falo? Gente, ninguém queria estar em casa. Nós queríamos estar no campus, é uma circunstância do momento. Outra situação, nós temos colegas que têm que dividir o seu tempo com as atividades domésticas, com o acompanhamento dos seus filhos, porque as outras escolas também estão fechadas, e com as atividades, e com o home office, família e serviços domésticos, né? E ainda a falta de cultura com home office, que nós não estávamos acostumados com isso. Os primeiros 15 dias, para mim, foi muito tranquilo. Passou um mês, ficou complicado, eu quase surtei, porque eu estou sozinha em Criciúma, e eu não conseguia administrar bem a minha rotina. Então, os 15 primeiros dias eu achava que nós íamos voltar logo. Não, daqui a pouco passa e a gente volta. E isso só foi se estendendo, né? Pode ser que de agora em diante o home office vire cultura e fique mais fácil para nós. Mas até então é muito complicado. Isso tudo tem que ser levado em consideração. E a minha questão em relação a esse momento nós estamos participando dessas discussões? Como nós estamos inseridos nessas discussões? Qual o impacto dessa pandemia
na nossa categoria. Alguns colegas do campus estão realizando, fazendo vaquinha, né? Não sei se vocês usam essa palavra aqui, mas fazendo vaquinha para comprar cestas básicas para distribuir para a comunidade carente. E alunos da nossa instituição, inclusive, receberam cestas básicas, dessas que foram compradas. Eles compraram, já fizeram umas 3 vezes isso. E alguns grupos estão confeccionando, inclusive eu participo de um grupo, confeccionando máscaras caseiras, máscaras de tecido, para distribuir para a população, para aquelas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Essas ações têm que ser mostradas. Essas ações têm que ser, porque isso faz parte também da missão do IFSC, são atividades sociais. E nós precisamos mostrar para a sociedade que nós estamos trabalhando. Porque a mídia faz questão de mostrar que nós estamos em casa sem fazer nada. E nós estamos em casa trabalhando 2, 3 vezes mais. Então, nós precisamos registrar essas ações e precisamos mostrar para a sociedade que nós estamos trabalhando, e muito, né? Bom, eu acho que tem mais uma tela. Eu acho que tem mais uma... Tá, então, aqui, para encerrar, eu gostaria de dizer que o PCC-TAI é um documento de poder dentro da instituição. E o nosso protagonismo depende da propriedade que nós temos da nossa carreira profissional. Mas é preciso que nós trabalhemos com criatividade. É preciso que nós desenvolvamos as nossas atividades com mais criatividade. É preciso que nós desenvolvamos, que nós nos relacionemos, né, com mais criatividade com os nossos colegas docentes, com os nossos colegas TAI. É preciso que nós façamos parcerias, alianças, para desenvolvermos trabalhos com criatividade. Tá? Então, para terminar, eu agradeço novamente, né? E muito obrigada.